Olá, tudo bem? Então, vamos lá? Vamos para mais uma aula de botânica, vamos mergulhar neste universo da absorção e transpiração vegetal, como que as plantas absorvem água, sais minerais, como que elas transpiram, né? E como que elas liberam as suas substâncias resultantes desses metabolismos, desses sistemas metabólicos orgânicos, né? Tá? Então a fisiologia vegetal é o ramo da botânica que trata do estudo dos processos funcionais e metabólicos que ocorrem na planta. Então nós vamos tratar hoje. Começamos a tratar de fisiologia. Na verdade, nós vamos estar amarrando conceitos que a gente já viu, que vocês já tiveram lá em citologia, lá nas plantas, quando a gente falou dos tecidos das plantas, né? Quando a gente falou dos sistemas das plantas, né? Então nós vamos estar amarrando isso tudo num entendimento chamado fisiologia. Entender esses processos, agora que vocês já têm os conceitos, que vocês já têm a base, fica mais fácil da gente lidar com esses conceitos, né? E assim vocês conseguem concluir as suas análises, né? Conseguem acompanhar melhor o raciocínio. Por isso que é importante fixar conteúdos, fixar conceitos, que aí quando nós vamos aqui estar falando ou estarmos falando dos conceitos, dos processos, os conceitos automaticamente chegam até nós. Beleza? Então, por exemplo, absorção, transpiração de água, né? Como que as plantas liberam gases, liberam água, né? Fazem a sua evapotranspiração, né? Nutrientes, fotossíntese, nutrição, transpiração, movimentos de água, de sais minerais, ou seja, todos esses processos que demandam consumo de energia, liberação de energia, consumo de elementos químicos, né, água, sais minerais, né, reações, ações, contrações, né? Isso tudo a gente entende e chama de fisiologia. Mas nós não poderíamos falar de fisiologia se vocês não tivessem tido antes todo o embasamento que lhes foi dado até aqui, tá? Então aqui nessa figura eu lembro para vocês um sistema, né, de xilema, fluema, certo? Fluema, xilema, né, o vaso lenhoso, a endoderme, a casca, a epiderme que fica na superfície, pelos, né? Nós estamos falando, obviamente, quando nós temos pelos, nós estamos falando de raízes, um exemplo de um corte transversal de raiz, onde nós temos então pelos de absorção, pelos que absorvem água, né, num percurso célula a célula, então célula passando por célula. Lembra quem faz esse processo entre as células? São os plasmodesmos, né? Eles que permitem a passagem da água carregando sais minerais de uma célula para outra. Ou um processo através das células, por meio das células, né? Nos espaços intercelulares, né? Tá certo? Nos meatos celulares. Então, esses são os dois processos que a planta, através dos seus pelos de absorção, lembra onde que estão os pelos de absorção na raiz? Estão na superfície, estão na parte mais alta da raiz, próxima da superfície do solo, né? Então ali nós temos maior umidade e ali também nós temos maior quantidade de sais minerais de matéria orgânica que serão absorvidos pelas plantas. Então a água nas células. Quando as células de uma planta absorvem muita água, elas vão se tornar túrgidas, elas vão se tornar inchadas, né? Elas podem até vir a estourar. A gente já viu isso lá atrás, né? O que acontece quando uma célula absorve muita água? Ela acaba estourando, né? Tá? Mas não é nesse caso, a gente vai falar até o limite. Então absorve muita água, o vacúolo
acaba aumentando muito, então a água é armazenada dentro do vacúolo e faz pressão sobre a parede celular, tornando a célula então túrgida, né? Lembra, vacúolo é aquele espaço intercelular citoplasmático que está dentro do citoplasma e que vai armazenando água e vai enturgecendo a célula. Como a gente, né? Quando come muita comida, a gente fica com a barriga cheia, pesada, né? Quando a gente bebe muito líquido, a gente se sente cheio, né? E aí, claro que uma hora o nosso organismo vai ter que pôr para fora. E nas células vegetais acontece a mesma coisa. Isso também é um processo fisiológico, né? Isso se verifica quando a célula é colocada em um meio hipotônico, né? Hipotônico significa o quê? Que tem menor concentração que a célula. Então, uma água tem menor concentração que a célula. Então, a célula vai absorver a água. Se colocarmos uma célula, por exemplo, no sal, o sal é hipertônico, tem mais tônus, tem mais íons, então a célula vai perder a água para o meio ambiente, né? Tá? Então esse é o princípio que a gente tem que entender também para a transpiração. Por exemplo, se um ambiente está muito seco, ele vai ser hipertônico em relação ao gradiente ou à concentração de água da célula da planta, e então a planta vai transpirar, vai perder a água para este meio. Agora, se um ambiente estiver muito úmido, com a porcentagem relativa do ar de umidade muito alta, o que vai acontecer? A planta vai absorver água e ela vai pouco transpirar. Já no ambiente muito seco, a planta vai transpirar muito, né? Então a gente já viu isso lá nas aulas de ecologia, a gente já viu isso nas aulas de explicação da folha, da planta, das estruturas dos tecidos, da citologia. Então nós vamos começar agora a amarrar esses conhecimentos, né? Então isso que acontece, então isso que vocês têm que lembrar sempre. Se colocarmos uma planta num ambiente com muita água, essa planta vai absorver esta água, porque o meio é hipotônico. Só que ela tem um limite de absorção, né? Porque senão ela vai se degradar, né? Vai estourar. Então a turgescência faz com que as células exerçam pressões ou pressão uma contra as outras, fornecendo sustentação ao vegetal. Então, claro, se a planta estiver bem nutrida, com bastante líquido, a gente fala hidratada, bem hidratada, a planta vai estar túrgida. Façam essa experiência vocês mesmos, né? Coloquem uma planta num vaso, ou peguem uma planta que está num vaso e observem. Deixem 4, 5 dias, 6 dias sem dar água para essa planta. Vocês vão começar a perceber que a planta vai murchar. Esse processo de murchar é que a planta vai consumir toda a sua água de reserva, consumir toda a água que está dentro dos vacúolos e dentro de todas as organelas, e a planta vai começar a murchar, vai começar a diminuir. Aí vocês vão lá e dão água para a planta, aí a planta volta a ter um tônus, né? Volta a estar túrgida. E esse é o processo natural. O ideal é que a gente dê um pouquinho de água todos os dias para a planta, e aí ela nunca vai ter problema, assim como nós precisamos de água todos os dias, né? Nós não podemos tomar 10 litros de água num dia e no outro dia não tomarmos nenhum litro de água, certo? Então, isso dá sustentação ao vegetal, essa turgidez, né? Mantém todas as ligações, todos os contatos das paredes, todas as estruturas da parede e das membranas celulares próximas, unidas, tá certo? Então, quando a quantidade de água é insuficiente, a planta perde sustentação e murcha. É isso que está acontecendo. Ela começa a perder água. Ela começa a
consumir água, consome água para todas as suas reações metabólicas que ela precisa para se sustentar, independente se tiver muito frio ou muito quente. Claro que se tiver muito quente, se a temperatura ambiente for muito quente, as reações metabólicas são muito maiores. Se ela estiver num ambiente com muita luz, ela vai absorver muita luz, vai fazer muita fotossíntese, vai precisar de muita água, né? Lembra o que era fotossíntese? CO2, gás dióxido de carbono, mais água, mais energia. Então vai precisar de muita água. Da onde que ela vai tirar água? Se não tiver água no solo, ela não vai absorver água pelas raízes, ela vai usar da própria água das suas reservas, dos seus tecidos e das suas estruturas. Se tiver água no solo, o processo vai ser normal, né? Então, vocês podem fazer mais esta experiência. Coloque uma planta no escuro ou num ambiente com pouca luz, né? E com pouco calor. E coloque uma mesma planta, numa mesma condição de vaso, num ambiente com muita luz, né? E com muito calor. E não deem água para nenhuma das duas plantas. Vocês vão ver que esta planta que está com muito luz e com muito calor vai murchar muito mais rápido do que esta que não está no ambiente com muita luz e com muita água. Porque o processo metabólico desta planta se torna mais lento, né? Então ela tem menos atividade metabólica e com isso ela absorve menos água, ou demanda menos água. Agora aqui, não, vai demandar muita água. Simples, né? Quando nós estamos no verão, quando nós estamos numa praia, quando nós estamos numa piscina, ou quando nós estamos caminhando na rua, alguma coisa assim, a gente acaba consumindo muito mais água do nosso organismo e por isso nós requeremos muito mais água. Agora, quando a gente está dentro de casa, quieto, sem fazer nada, às vezes a gente pode passar até um dia sem lembrar de tomar água, né? Se tiver um frio, por exemplo, num domingo, deitado na frente da TV, assistindo um filme, a gente pode até esquecer de tomar água. Mas vocês não têm esta folga de domingo na frente da TV, no sofá. Não. Provas do vestibular chegando, vocês têm que mandar ver, né? Então assim, as células vegetais também podem murchar quando são colocadas no meio hipertônico, né? Que é o que eu falei para vocês, se colocar num ambiente com muito sal ou muito seco, a célula vai ceder água para aquele ambiente, né? Assim, a membrana plasmática se desloca da parede celular, né? Ficando ligada a ela apenas por alguns filamentos, célula plasmolizada. Então, quando começa a perder água, perde água de todo o vacúolo, perde água das organelas, vai perder água da membrana e da parede celular. E isso vai fazer com que ela murche, ela vai murchar, ela vai começar a perder o contato que ela tinha quando ela estava túrgida. Então, ela tinha um contato de 100%, quando ela vai murchando, elas vão perdendo o contato. Olha aqui, eu tenho um contato de toda a minha mão, quando eu vou dobrando, retorcendo, vou perdendo água, vai ficando o contato somente da ponta dos meus dedos, até que ela se rompa e morra. É a morte fisiológica que a gente fala, tá? A absorção, a água, então, é um elemento essencial, a gente já sabe disso, né? Para todos os vegetais, para todos os animais. Por quê? Porque está presente em todos os metabolismos. Claro que nós temos metabolismos e a gente já falou aqui, eu já falei para vocês, de alguns metabolismos, algumas reações que ocorrem na presença de gorduras e não de água, né? Tá? Certo? Então, mas a grande maioria é na presença de água. Alguns produtos, alguns solutos são solúveis em água, outros são solúveis em gordura, mas a grande maioria em água, tá? Pois é utilizada na síntese, por exemplo, dos carboidratos, no processo fotossintetizante. A gente já falou, eu já falei, CO2 mais água, mais energia, vai fazer fotossíntese, vai fazer produção de carboidrato, que é a nossa glicose, né? Tá?
no transporte de solutos, no resfriamento da planta. Então também a água tem uma outra função, além de fazer fotossíntese. Eu falei que a água entra pelos pelos da planta, então quando ela entra pelos pelos da planta, ela carrega em si sais minerais. Lembra da história da permeabilidade seletiva das células? Pois é. Então, alguns sais minerais, algumas células permitem a entrada ou não de sais minerais, mas a água vai entrar em todas elas, né? Ou em algumas plantas não, porque elas já estão em ambientes úmidos o suficiente, então elas têm um mecanismo de bloqueio, né? Então, plantas aquáticas, por exemplo, elas têm um sistema de controle muito mais diferenciado, elas precisam manter muito mais as taxas de oxigênio do que as de água, porque elas já têm água, né? Tá? E no resfriamento da planta, o que a gente faz quando a gente está com calor? A gente toma uma ducha fria, a gente toma líquido gelado ou líquido frio, né? Para quê? Para resfriar o nosso metabolismo, né? O que o carro precisa? O carro precisa de água lá para resfriar o motor. Por quê? Porque o processo de produção, de trabalho, gera calor, gera liberação. Lembra qual é o resíduo da transpiração ou da respiração? É a liberação de energia. Então, libera-se energia. Então, fica uma energia armazenada. Eu aqui, por exemplo, estando em pé, conversando com vocês, estou produzindo calor e isso está fazendo com que o meu corpo se aqueça, né? Tá? Se eu ficar paradinho lá, quietinho, o meu corpo vai ficar gelado. Se eu me colocar em movimento, meu corpo vai produzir calor. As plantas a mesma coisa, né? Elas produzem energia e produz calor. Então a água também serve para o resfriamento do corpo. Lembra que eu falei para vocês que algumas enzimas, algumas coenzimas, alguns aminoácidos, algumas proteínas, né? Precisam de uma faixa de temperatura ideal para atuarem, né? Certo? Então, por isso que é importante o resfriamento. Então, vamos lembrar aqui um exemplo bem prático. Quando nós estamos com muita febre, quando nós estamos com febre entre 37 e 40 graus, a gente está com um excesso de temperatura interna por alguma disfunção, algum agente bacteriológico, infectológico, alguma coisa assim, está provocando esse superaquecimento interno. Então, o que se recomenda? Muito líquido para resfriar, certo? Porque se passar de 40 graus, a nossa temperatura interna, alguns metabolismos, algumas enzimas, algumas proteínas vão começar a se desnaturar, vão começar a quebrar, a perder a sua função, a morrer, vamos dizer assim, entre aspas. Nos vegetais as mesmas coisas, as enzimas, as proteínas, os carboidratos. Se passar muito de uma temperatura interna, eles começam também a ter processos de desnaturação, que a gente fala, ou seja, quebras e perdas, né? Tá? Então, os nutrientes, então, é importante isso lembrar, né? Que a água tem várias funções, dentro delas fazer a fotossíntese, transportar outros sais minerais e fazer o resfriamento da planta. Ok? Os nutrientes minerais, por sua vez, atuam na composição de alguma enzima, né? Então, estou falando aqui para vocês. No equilíbrio osmótico, osmose é aquela questão da água, né? Lembra, eu dei uma aula específica para vocês sobre os processos de meio hipotônico, hipertônico, célula túrgida, célula murcha, né? Célula normal. Então, voltem lá, revejam esta aula para vocês lembrarem o que era equilíbrio osmótico, né? Onde nós temos concentrações dos meios internos e externos em equilíbrio, né? Então, isso é um equilíbrio osmótico. Então, a planta está em concentração nestes dois meios, internos e externos, ou interno e externo, né?
na constituição da parede celular e síntese de clorofila. Então, parede celular, vamos lembrar aqui, vou chamar a atenção de vocês de novo, não só a parede celular, mas também a parede das organelas, a membrana das organelas, né? Não é parede das organelas, mas a membrana das organelas, né? Que é uma camada dupla lipoproteica, precisa de pontes de hidrogênio, que vêm da água, né? Esses hidrogênios vêm da água, os aminoácidos, o DNA, né? A síntese de ribossomos, tudo precisa de água, tudo precisa de hidrogênio e oxigênio. A forma de fornecer hidrogênio e oxigênio é a água, é a mais simples, né? Tá? Na forma de água, as pontes de hidrogênio são facilmente quebráveis, por isso que a água evapora facilmente. Um óleo, por exemplo, um lipídio, ele dificilmente evapora ou leva mais tempo para evaporar. Faça esse exemplo novamente. Coloque sobre uma superfície uma gota de óleo e uma gota de água. Veja qual vai evaporar primeiro. Com certeza vai ser a água, porque as pontes de hidrogênio vão se aquecer, vão se romper e vai haver a liberação dos gases hidrogênio e oxigênio, né? Mas quando esse hidrogênio e oxigênio entram na composição de outros elementos, eles constituem as pontes de hidrogênio que são mais fortes. Mais do que a água pura, mas não são tão fortes quanto outras ligações, como de carbono com hidrogênio, carbono com oxigênio, carbono com outros minerais, outros elementos químicos, tá? Certo? Então, água é importante, essencial, por N razões, e esta principalmente por fornecer hidrogênio e oxigênio para as reações metabólicas, né, da planta, tá? Então, as plantas, de uma forma geral, absorvem água e minerais do solo. A gente já viu, também chamado de seiva bruta, né? Quando a planta absorve águas e sais minerais, são as seivas brutas, né? Ou a seiva bruta, que vai ser transportado até a copa da árvore, onde estão as folhas. E eu já falei para vocês que as folhas das árvores são as verdadeiras usinas energéticas da planta. Por quê? Porque pego esses sais minerais, pego a água, pego o CO2 que vem da atmosfera e pego a energia solar e transformo em energia processada, né? Energia seiva elaborada, né? Na forma de glicose, mais água também, né? Tá? Mais oxigênio, ok? Principalmente através da região pilífera de suas raízes. Então, novamente, aqui vou explicar para vocês. Então, nós temos a rota apoplástica. Então, a rota apoplástica da água e dos sais minerais é a azul, que vai por meio nos meatos das células, né? Tá? E a rota simplástica vai por cruzando, vai através das células por meio dos plasmodesmas, né? Ou plasmodesmos, tá? Dependendo do autor. E aí nós temos, lembrando, as estrias de Caspary, que a gente já falou isso lá em citologia, que servem para dar, então, uma turgescência, uma fixação das células uma com as outras, né? E assim a água vai se transportando a todas as células da planta, desde lá do pelo absorvente até os vasos condutores que vão levar esta água para cima, para a área de fotossíntese da planta, né? Então nós temos aí endodérmia, ectodérmia, epiderme, mas o importante aqui é lembrar agora, rota apoplástica por meio das células, entre as células, rota simplástica por dentro das células, através das células, tá? Então aqui vocês entendem a diferença, por meio e através. Através é pelos plasmodesmas, por meio é pelos espaços intercelulares, tá? A absorção da água pela raiz ocorre por osmose, né? Então, novamente, aquele processo que eu falei, quando o meio é mais
hipertônico e hipotônico. Então, por isso, ocorre um gradiente diferente de tensão, de pressão, e a água acaba entrando, acaba saindo do solo e entrando na raiz. Por quê? Porque o meio da raiz é mais hipertônico do que o do solo. Então, ele absorve essa água. E ao contrário acontece também, né? Quando o solo se torna muito seco, a planta também pode perder a água pela raiz, tá? Para que ocorra de forma adequada, a concentração salina do pelo radicular deve ser superior àquela encontrada no solo. Foi isso que eu falei para vocês. Por isso que eu falei no início. Coloca uma célula no meio do sal, ele vai perder, a célula vai perder todo o líquido. Não sei se vocês já fizeram, não precisam fazer, mas quando eu era menino e não tinha consciência de nada, na minha cidade a gente brincava, uma brincadeira muito maldosa, né? De jogar sal na minhoca, de jogar sal no molusco ou num verme que tem uma camada de proteção das suas células, dos seus tecidos muito débil, muito fraco. E aí o verme acabava morrendo porque perdia todo o líquido. Então, em vez do sal, ficava uma mancha de líquido. Esse líquido era a plasmólise, né? A quebra das células, a perda da água para o sal, né? Então, o sal absorvia a água do animal. Mas não precisam fazer isso, tá? Ok? Uma experiência maldosa, mas que faz parte da minha vida e da minha experiência. E há 50 e poucos anos atrás eu não tinha essa experiência, esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Então eu fazia isso, né? Certo? Infelizmente, tá? Esta diferença de concentração permite então a passagem de água do solo para os pelos por osmose. Neste ponto, os sais ficam retidos na membrana. Então, permeabilidade seletiva. Outro exemplo que vocês podem fazer, por exemplo, é pegar uma alface e colocar na água. Esta alface, ou ela vai se reidratar, ficar mais túrgida, maior, mais colorida, né? Um verde mais vibrante, porque vai absorver água, e colocar ela no sal. Vocês vão ver que rapidamente ela vai murchar totalmente, tá? Ela vai perder todo o sal que está nela, certo? Assim como outros vegetais, que de repente vocês vão colocar sal neles, e daqui a pouco vocês vão olhar assim, mas por que está formando água? Porque a célula do vegetal liberou a água. O mesmo acontece com a carne, né? O mesmo acontece com os outros alimentos. A gente coloca sal, eles vão perder água, tá? De sua estrutura. Então, voltando aqui, ao retirar a água do solo, a concentração do pelo diminui e as células do parênquima cortical vizinhas a ele passam a retirar dele a água. Então, é aquele processo. Então, eu tenho uma célula aqui que tirou a água do solo. Então, ela ficou mais túrgida, com maior água. Só que a célula vizinha tem menos água. Então, por osmose, por concentração diferenciada de gradiente, esta célula aqui, que está mais hipertônica, com mais sais, vai puxar a água desta outra célula. Parte dos sais vão ficar retidos na parede, outras partes ou outra parte dos sais vão entrar junto com a água para outra célula, e para outra célula, e para outra célula. Isso ocorre, o transporte por gradiente de pressão, por gradiente osmótico. Então, a osmose se dá nesse sentido, tá? Também por diferença de concentração, e assim sucessivamente até que atinjam todos os vasos do xilema, para os quais a água será cedida. Né? O processo que eu falei para vocês, né? Apoplástico, né, por entre as células, por meio das células, e simplástico aqui está o contrário, simplástico por dentro das células, né, pelos plasmodesmos, e apoplástico por entre os espaços intercelulares, toda a água e sais minerais que saem do pelo até chegar no xilema, que vai levar a seiva bruta
para o topo do vegetal, aonde se encontra a área verde para fazer fotossíntese. E depois vai voltar pelo floema a seiva elaborada. O processo de osmose é puramente um processo passivo, uma vez que não há gasto de energia, tá? Então não se absorve energia, não se produz energia, é somente por gradiente ou diferença de gradientes de tensão e de pressão, né? Dissolvidos na solução do solo encontram-se os sais minerais. Quando a concentração desses íons minerais se torna superior à concentração das células, o que acontece? Então, as células vão ceder água para os sais ou ceder água para o solo, né? Os sais se movem para o interior das células por difusão, né? Tá? Se torna superior à concentração das células das raízes, os sais se movem para o interior das células por difusão, tá? Quando tiver mais sais aqui no solo e menos sais aqui na água, né? Então essa água vai carregar os sais para dentro da célula, é isso que eu estou querendo dizer. Porém, quando tiver muitos sais aqui e tem água aqui, a planta pode perder a água para o solo, né? Porque o solo vai estar muito seco, tá? No entanto, a concentração de alguns íons é mais baixa do que aquela verificada no interior das raízes. Neste caso, a absorção se dá contra um gradiente de concentração, caracterizando então um processo ativo que requer gasto de energia. Então, algumas vezes, ainda que exista uma quantidade muito pequena de íons, né, lembrando aquilo que eu venho sempre falando, que biologia sempre é exceção, alguns elementos, alguns íons químicos são essenciais para a planta. Então, ainda que exista menor quantidade do que na célula, a célula requer estes íons, requer estes elementos, e ela tem uma atratividade, ela tem uma permeabilidade, né, para estes íons. Então ela acaba usando energia para atrair estes íons, para absorver estes íons junto com a água, né? Tá? Ok? A água e os sais minerais devem atravessar os tecidos epidérmicos e corticais, a gente já falou sobre isso, né? Todo aquele caminho transversal, e alcançar o cilindro central, onde está o xilema, né? Que é o transporte, então, horizontal. Depois nós temos o transporte vertical, que ocorrerá por duas vias. Via simplástica, que eu já falei para vocês, por osmose ocorre a absorção através dos pelos, e novamente, por osmose, as células dos pelos passam a água para as células vizinhas. Então, já falei isso para vocês, né? Através dos plasmodesmos. Então, essa é simplástica, através dos plasmodesmos, através das células, né? E assim sucessivamente até que a água chegue aos vasos condutores do xilema no cilindro central. Não só a água, alguns sais minerais essenciais ou necessários para a planta. Os sais minerais podem seguir o mesmo caminho, porém lentamente, passando de célula para célula por transporte ativo ou passivo, né? Passivo, então, vai junto com a água. Ativo, quando a planta demanda, mesmo que não tenha condições, ela gasta energia para absorver esses sais minerais, né? Uma forma de fazer isso a gente já viu, né? Os lisossomos, os fagossomos, né? Que absorvem um certo mineral para seu consumo, porque demandam, né? Tá? A apoplástica é por meio das células, né? Entre as células. Então, através, é por dentro da célula. Por meio ou entre as células é contornando as células. Esse contorno das células é o sistema apoplástico, que a água também vai por aí, né? A água e os sais minerais passam por entre as células, espaços intercelulares. Não há seletividade, neste caso não há seletividade, então está indo tudo que tiver dentro da água, né? Se tiver sais tóxicos, uma quantidade excessiva de sais, né? Muitas vezes aí acontece a toxicidade da planta, ou a planta acaba se intoxicando e morrendo por excesso daquele sal,
né? Por quê? Porque foi carregada para dentro do sistema metabólico dela uma quantidade excessiva de produtos químicos, né? Então, uma vez que não houve passagem pela membrana plasmática. Então, membrana plasmática tem um processo de permeabilidade seletiva, tem um processo de seletividade. Ela seleciona o que ela quer deixar entrar para dentro dos seus órgãos ou para dentro das suas células e organelas ou não, né? Tá? Dependendo da necessidade, tá? Porém, ambas as vias, águas e sais minerais, passam por células da endoderme, né? Que são as partes internas das células. Lá existem as estrias de Caspary, constituídas por suberina, que a gente já viu que é uma estrutura que dá sustentação e também dá proteção à célula, que por serem impermeáveis, funcionam como uma barreira natural, interrompendo a passagem livre de água e de minerais por entre as células, apoplasto, né? Então, essa suberina tem uma função, além de dar a sustentação, também dar a seletividade, dar a avaliação. Ela avalia, opa, você entra, você não entra, você sai, você não sai, tá? Ok? Então, tem sempre uma razão. Então, águas e sais devem, então, passar pelo interior dessas células, né? Tá? Endodérmicas. Então, essas células endodérmicas, onde também tem a estria de Caspary, né? Onde se verifica a seletividade, o transporte ativo de sais e o controle de água que chega ao xilema. Então, transporte ativo é contra o gradiente de concentração, ou seja, você tem um meio hipotônico, hipertônico, cedendo íons para um meio hipotônico, tá? Ou, normalmente é o contrário, o hipotônico acabar cedendo água, cedendo para o hipertônico, né? Tá? Ok? Mas isso não passivo, transporte passivo, no ativo é o contrário, tá? Então aqui novamente mais um detalhe para vocês da rota apoplástica, que é entre as células, e daí como tem contato com as células pode absorver a água e sais minerais, né? Ou entre os desmossomos, que são aqueles dobras intercelulares, né, dobras das células, das paredes e da membrana da célula para aumentar a superfície de fixação e de absorção e de transmissão, né, até chegar ao xilema. Então nós temos aqui, como vocês podem ver, a absorção pela endoderme, né, as estrias de Caspary, né, chegando até o cilindro central. Nós temos o córtex, nós temos a epiderme, onde estão os pelos, tá? Tá certo? Então, essa figurinha, essa imagem, vocês devem lembrar sempre, bem lembrados, tá? Mais um exemplo para vocês, né? Então, o plasmodesma, né, que permite, então, essa união entre as células e a maior área de superfície ou de fixação e de trocas, né, entre as células vizinhas, ou pela via apoplástica, que é dentro aqui da parede celular, né, ou entre as paredes celulares de uma célula e de outra. Imagine que aqui você tenha outra célula, então entre as paredes celulares de uma célula e de outra tem a via apoplástica, né? E aqui nós temos o citoplasma e nós temos o vacúolo. Então essa água vai ser armazenada no vacúolo, tá? Tá certo? Então aqui termina a nossa primeira aula sobre fisiologia vegetal, sobre absorção de água, certo? E sais minerais. Então, memorizar bastante, estudar bastante e fortalecer novamente os conceitos básicos para a gente começar a entender e discutir de chefe para chefe, né? Ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.